Olá, pessoal. Então, continuando a série de vídeos, né, sobre transferência de calor, a gente vai fazer uma introduçãozinha sobre os modos de transferência de calor, iniciando aqui pela transferência de calor por condução térmica. Então, quando a gente fala de condução, a gente está falando sobre as atividades atômicas e moleculares, né, a esses níveis, né? Então, aqui a energia ela vai ser transferida das partículas mais energéticas para as menos energéticas de uma substância, por exemplo, né, devido às interações entre essas partículas, né, colisões, vibrações. Então, é importante a gente citar que quando a gente fala de condução, não tem movimento global aqui, certo? Não tem movimento macroscópico aqui dessas quando a gente fala dessa substância, desse composto ao qual a gente está se referindo aqui dentro da condução térmica. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, a gente vai ter o nosso gradiente de temperatura, né, a diferença de temperatura aqui, onde essa região aqui vai estar a uma temperatura maior, uma temperatura T1, do que essa região aqui, que é a nossa temperatura T2. Então, aqui é a região onde estão distribuídas as partículas mais energéticas, certo? E aqui as menos energéticas. Então, a energia ela vai ser transferida aqui das mais energéticas para as menos energéticas, né? Então, aqui, ó, se a gente considerar esse eixo aqui como o nosso eixo X, certo? A transferência de calor ela vai acontecer nesse sentido aqui, ok? O sinal nesse caso aqui, o sinal ele vai ser negativo, certo? Desse Q2'X, que é justamente o nosso fluxo térmico, certo? Ele vai ser de valor negativo, porque a gente está saindo de uma temperatura maior para uma menor, certo? Vai ser um decréscimo. Então, esse Q2'X ele vai ser negativo, certo? Quando a gente chegar na equação, aí vocês vão visualizar melhor. Ok? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? De uma chama aquecendo aqui uma barra de ferro. Então, esse aquecimento, né, vai causar um gradiente de temperatura, né? Aqui a gente vai ter uma temperatura maior e aqui a gente vai ter uma temperatura menor. Aqui a gente vai observar a agitação das moléculas, né? Uma maior agitação aqui do que aqui. Então, vai ter justamente essa transferência de energia das mais agitadas para as menos agitadas. Então, com essa imagem, né, a gente consegue entender como que funciona de forma bem básica esse mecanismo. Então, exemplificando aqui o caso de uma parede plana, né? A gente tem duas temperaturas aqui, uma T1 e uma T2, certo? E calor vai ser transferido aqui dessa superfície até essa outra aqui, certo? Nessa parede aqui. Então, a gente vai ter um perfil de temperatura, né? Que vai se estender aqui entre T1 e T2. Então, se a gente estabelece que T1 é maior que T2, a gente sabe que o fluxo térmico ele vai acontecer de T1 a T2, certo? Quando a gente está equacionando esses modos de transferência de calor, a gente chama esse equacionamento de equações de taxa, certo? As equações de fluxo. Para a condução térmica, a gente usa essa equação aqui, que é chamada de lei de Fourier, certo? Então, a gente tem aqui na lei de Fourier esse Q2'X, que é justamente o fluxo térmico, ok? Esse fluxo, que é dado em watts por metro quadrado, ele vai ser justamente a taxa de transferência de calor na direção x por unidade de área perpendicular à direção da transferência, certo? E
observe que ele é proporcional a justamente o gradiente de temperatura aqui, que é o nosso dT dx, certo? A derivada da equação aqui que representa a temperatura, certo? Então, a constante de proporcionalidade que a gente vai usar aí vai ser justamente o que a gente chama de condutividade térmica, certo? Que é uma propriedade de transporte dada em watts é, por metro Kelvin, né? Que é a unidade de temperatura. E o dT dx, né? Que vai ser justamente a nossa, o nosso gradiente de temperatura aí na direção x. Então, esse caso aqui é para uma parede plana, né? Unidimensional, porque aqui a gente só está considerando a dimensão x, né? Que vai ser justamente onde a gente vai contabilizar a espessura dessa parede, né? Por onde está acontecendo a transferência de calor. Então, quando a gente adiciona mais condições aqui, como por exemplo, estar estacionário, uma distribuição linear de temperaturas, né, um gradiente linear de temperaturas, então a gente pode fazer algumas modificações nessa equação, que vai ser justamente Q2'x igual a menos K, né? Esse menos, como a gente já falou anteriormente, é justamente pelo decréscimo de temperatura com o decorrer do fluxo. Então, a gente integrando aqui em cima de T1 a T2 e integrando aqui embaixo de 0 a L, a gente vai obter essa equação aqui, né? Menos K, T2 menos T1 dividido por L. Que a gente pode tirar esse menos aqui, né? E trocar aqui de lugar o T1 com o T2. Então, a gente vai ter K delta T dividido por L. Então, perceba que a a unidade aqui do Q2'x vai ser justamente o watts por metro quadrado. Então, se a gente multiplica esse valor, esse Q2'x pela área da parede, a gente vai ter justamente o valor de fluxo térmico, né? Só em termos de watts mesmo, que é justamente é, a, a, a taxa de transferência de calor, certo? A gente sabe que o watts é igual a joule por segundo. Então, a gente vai ter esse parâmetro aí, certo? Que é a taxa de transferência de calor. Se a gente multiplica o fluxo térmico pela área da parede, certo? Bom, falando agora de convecção, esse modo aqui de transferência de calor, ele abrange dois mecanismos, certo? Que é o movimento molecular aleatório, né? A difusão das partículas, né? E o movimento global, né, do fluido, que é o movimento macroscópico que a gente não tem lá na condução, ok? Esse movimento do fluido, que é o movimento global, macroscópico, né, a gente pode chamar de advecção, certo? Então, quando a gente fala isso, a gente está falando aqui de uma situação em que, em qualquer instante, um grande número de moléculas, né, ou agregados, estão se movimentando, na presença de um gradiente de temperatura. Então, essa imagem aqui, ela vai mostrar mais ou menos como isso ocorre. Ó. A gente vai ter uma superfície, certo? Como a gente já falou anteriormente, né? Na convecção, a gente tem uma superfície e um fluido em movimento. Então, nesse caso aqui, a gente tem o escoamento de um fluido sobre uma superfície aqui aquecida, certo? De uma temperatura aqui que a gente estabeleceu como TS, ok? E esse fluido aqui está a uma temperatura finita, certo? E também, né, o seu movimento, né, está acontecendo aqui a partir de um valor finito de velocidade. Então, perceba que nessa região aqui, a gente vai ter uma distribuição de temperatura e uma distribuição de velocidade, ok? Aqui, ó, na superfície da nossa perto aqui, próximo da superfície, né? A gente vai ter uma
velocidade tendendo a zero, ok? A gente vai ter uma velocidade zero aqui. E aqui, em um ponto aqui do eixo Y, né, que a gente pode chamar aqui, nosso eixo X e o nosso eixo Y, a gente vai ter um valor de velocidade finita, certo? Que vai ser uma velocidade máxima aqui. Então, quando a gente estuda lá em fenômeno de transporte de movimento, a gente fala de camada limite de velocidade, né? Onde é justamente essa região aqui, ó, onde a velocidade ela vai variar de zero até um valor finito. Aqui a gente também tem uma camada chamada de camada limite de temperatura, certo? Onde a distribuição de temperatura, né, a região da distribuição de temperatura, vai variar entre a temperatura da superfície até uma temperatura finita, ok? Aqui na superfície, né, que é justamente onde a gente tem velocidade zero e a temperatura relativa à superfície, a gente vai ter justamente o mecanismo de transferência de calor por movimento molecular aleatório, certo? Esse mecanismo aqui ele é dominante, né? Que a gente sabe que tem os dois mecanismos aqui. O movimento molecular aleatório, a difusão, e o movimento global, né, que está atrelado ao fluido. Então, a difusão aqui, nesse ponto, ela vai ser dominante, certo? Enquanto que no outro lá, onde a gente tem temperatura finita e velocidade finita, a gente vai ter o movimento global do fluido, né, como naturalmente dominantes. Bom, então a gente pode classificar a natureza do escoamento do fluido, falando aqui na convecção, né, em 4 tipos, como a convecção forçada, que ocorre o escoamento causado por meios externos, certo? O natural, que o escoamento é induzido por forças de empuxo, ok? A transferência de calor por convecção do tipo ebulição, que é o escoamento induzido por bolhas de vapor, certo? Do fluido em ebulição. E a condensação, que o escoamento vai ser induzido pela condensação do fluido. Então, aqui a gente tem uma imagem onde a gente mostra esses 4 tipos aqui de convecção, ok? Nesse primeiro tipo aqui, a gente vai ter justamente o escoamento forçado, né? Então, considerando aqui o uso de um ventilador para propiciar o resfriamento aqui, utilizando o ar, né? Desses componentes eletrônicos aqui, por exemplo, que eles estão quentes, né? Como ele fala aqui, né? Placas de circuito impresso. Então, a gente usa aqui um ventilador para resfriar isso daqui. Então, a gente está forçando, né? Um escoamento aqui do ar para acontecer a transferência de calor da placa de circuito impresso, né? Para o meio aqui, né? Que vai ser justamente o ar em movimento. Então, a gente tem um escoamento forçado aqui. Já esse segundo tipo aqui, que é um contraste do escoamento forçado, né? Que é a convecção livre ou então convecção natural, que a gente vai ter o escoamento do fluido induzido pela força de empuxo, certo? E essa força, ela vai ser justamente originada pelas diferenças de densidades, certo? E essas diferenças de densidades, né, vai ser causadas principalmente pela temperatura do fluido, né? Pelas diferenças aqui de temperatura do fluido. Então, a gente vai ter justamente esse mecanismo de convecção natural. Já esse terceiro tipo aqui, que é a convecção por ebulição, né? O que vai fazer esse transporte de transferência o que vai fazer o fluxo acontecer, né? Vai ser justamente as bolhas que vão ser originadas principalmente pelo mecanismo de ebulição, né? E aqui nesse quarto, perdão, tipo de convecção vai ser justamente a condensação, né? Que o fluxo de calor vai acontecer pelo ar aqui, do ar para a superfície aqui dessa tubulação, né?
fazendo com que apareçam gotas de água, né? Então, isso também vai ser um tipo de convecção, ok? Bom, falando aqui sobre o equacionamento da convecção, né? A gente vai utilizar uma lei chamada de resfriamento de Newton, certo? Essa lei vai nos fornecer uma equação apropriada para calcular essa taxa de transferência. Então, aqui está a equação, que o nosso Q2'x, que é o fluxo de, de calor, né, vai ser justamente calculado por esse H aqui, que a gente vai chamar de coeficiente de transferência de calor por convecção, certo? E aqui é a diferença de temperatura, né, entre a superfície e a temperatura do fluido, ok? Então, se a gente for tirar a, a unidade de área aqui, né, do nosso Q2'x, aí a área vai sair daqui de dentro, né, e vai entrar aqui na nossa equação aqui do lado do coeficiente de transferência de calor por convecção, certo? Então, é outra forma de a gente representar essa equação aí. E esse coeficiente de transferência de calor por convecção, que é o nosso H, que tem essas grandezas aqui, né, de watts por metro quadrado, Kelvin, vai depender justamente das condições da camada limite, ok? E essas condições na camada limite vão ser influenciadas principalmente pela geometria da superfície, a natureza do escoamento do fluido e pelas propriedades termodinâmicas e de transporte do fluido, ok? Bom, entrando aqui na radiação agora, né? Onde a gente vai ter, nesse exemplo aqui, ó, uma superfície, certo? Essa superfície vai acontecer fenômenos aqui de absorção e emissão de energia, ok? Que vão ser representados aqui pelo G e pelo E. No caso da absorção, o G, e no caso da emissão, o E, certo? E esses mecanismos aqui vão fazer justamente com que aconteça a transferência de calor, certo? Quando a gente fala do Ezinho aqui, que é a emissão de energia, a gente vai ter uma propriedade chamada de emissividade. E na absorção a gente vai ter a absortividade, ok? Então, de forma geral, né, a radiação é a energia emitida, né, na forma de ondas eletromagnéticas, os fótons, né, emitida pela matéria que se encontra a uma temperatura não nula. Então, se a matéria está a uma temperatura não nula, ela vai emitir radiação, né? E, independente da forma da matéria, a emissão pode ser atribuída à mudança nas configurações eletrônicas dos átomos, das moléculas, né, que constituem a matéria. Bom, e o interessante é que a radiação ela não precisa de um meio material, né? E ela vai ocorrer de forma mais efetiva no vácuo. Bom, então falando sobre o equacionamento, né, do modo de irradiação, né, que é o modo de transferência de calor, a gente tem essa equação aqui, que é a lei de Stefan Boltzmann. Essa lei, ela coloca um limite superior para o que a gente chama de poder emissivo, certo? Que é justamente esse E aqui. Esse limite é justamente quando a gente está relacionando aqui um corpo negro, certo? Então, o poder emissivo aqui vai ser igual a essa essa letrinha aqui, que é a constante de Stefan Boltzmann, certo? Que tem esse valor aqui. E a temperatura da superfície é a quarta potência, que vai ser justamente em Kelvin, né? O poder emissivo em watts por metro quadrado e a constante de Stefan Boltzmann nessa unidade aqui. Então, quando a gente está falando de uma, uma, uma substância que não é o corpo negro, né? De um corpo que não é o corpo negro, que seria aqui o meio que, entre aspas, o ideal, né? Pela lei de Stefan Boltzmann, a gente tem que adicionar uma letrinha aqui para meio que corrigir essa equação, certo? E
esse fator de correção, entre aspas, né, vai ser justamente a emissividade, que é uma propriedade radiante da superfície. Então, quando a emissividade ela for igual a 1, então esse radiador aqui, ele vai ser um radiador ideal, que é o corpo negro, certo? E quando a emissividade for igual a zero, a gente não tem fluxo por radiação térmica, certo? A gente não tem fluxo térmico por radiação térmica, mas pode ter fluxo térmico por convecção, por condução, certo? Mas a gente tem aqui esse intervalo, que é os valores que podem ser atribuídos à emissividade, certo? Bom, essa emissividade ela vai depender, né, do material e do acabamento desse material. E a radiação, ela pode incidir sobre uma superfície também, né? Que a gente estava falando sobre emissão, mas pode acontecer também uma absorção, né? E independentemente das fontes, designamos a taxa, a qual todas as radiações incidem sobre uma área unitária, da superfície por irradiação, que vai ser justamente o G, que a gente viu naquela imagem anterior. Então, uma porção ou toda a irradiação, né, ou todo o G pode ser absorvida pela superfície, aumentando sua energia térmica. Então, esse GABS vai ser justamente a irradiação que foi absorvida pela superfície, certo? Esse alfa aqui vai ser a absortividade, que é uma propriedade radiante, assim como a emissividade, que vai de 0 a 1 também, certo? E a taxa de incidência, que é o nosso G, né? A taxa de incidência das radiações, que é a irradiação, ok? E esse GABS é a taxa de absorção da energia radiante, né? É o que foi absorvido, ok? Então, eu vou falar agora de alguns casos onde a gente consegue diminuir as equações aqui relacionadas à radiação, certo? Que é justamente, por exemplo, quando a gente, em alguns problemas de engenharia, né, a gente pode considerar os líquidos como opacos, os gases como transparentes, certo? E os sólidos como opacos ou semitransparentes em relação à transferência de calor por radiação. Então, essas considerações fazem com que os cálculos fiquem mais rápidos, né? Um outro caso que a gente pode relacionar aqui é quando a gente está falando de uma pequena superfície envolvida completamente por uma superfície maior, certo? E uma superfície maior isotérmica. Então, se a gente chamar de TS a temperatura dessa pequena superfície e T da vizinhança, que é justamente a superfície maior que envolve essa pequena, certo? A gente consegue fazer um tratamento, um tratamento matemático bem interessante. Então, essa imagem aqui, por exemplo, ó, ela faz uma alusão a isso. Uma superfície aqui que está envolvida por uma outra superfície maior. Observe também que a gente tem um gás aqui, ó, entre as duas superfícies. Então, vai acontecer o mecanismo de transferência de calor também por condução, certo? Que a gente tem um fluido aqui, né, em movimento. Então, a gente vai ter a condução aqui acontecendo também. Então, se a gente tiver a temperatura da superfície diferente da temperatura da vizinhança, né, que é justamente o que vai fazer com que a gente tenha o gradiente de temperatura, né, a irradiação pode ser aproximada à emissão de um corpo negro, certo? Ó, a gente vai colocar no lugar do poder emissivo, que é o nosso E, o G, certo? Aí vai ficar a equação nessa forma aqui. Se a gente considerar também que a absortividade vai ser igual à emissividade, né? E o Q, dois linha, saindo da superfície, né? Vindo da superfície para a superfície maior, a gente pode fazer esse tratamento matemático aqui, ó, em que o Q2' ele vai ser igual a o poder emissivo menos a taxa de energia que foi absorvida, certo? E a gente faz aqui
as substituições, né? O poder emissivo aqui e o nosso GABS, que vai ser justamente igual a isso aqui, né? Porque a gente viu anteriormente que é o alfa vezes o G, né? E o G é isso aqui, pela nossa consideração, né? Então a gente coloca ele aqui e fazendo aqui as convenções, né? A gente chega nessa equação aqui, ok? E essa equação ela pode ser reescrita de uma outra forma, certo? De modo que a gente vai abrir um pouco essa equação aqui, ó, de forma que fique dessa forma aqui. E essa parcela aqui, ó, vai ser justamente igual a o nosso coeficiente de transferência de calor por radiação, ok? Então, essa é outra forma de representar essa equação, tá? O alfa, ele sumiu aqui justamente porque a gente considerou iguais, né? Então, ficou só a emissividade aqui na equação. Mas percebam que nessa imagem, a gente tem a ocorrência da transferência de calor por radiação e transferência de calor por condução. Então, se a gente considerar a condução também aqui nessa imagem, a gente pode equacionar dessa forma aqui, ó, onde a taxa de transferência de calor vai ser igual a taxa de transferência de calor por condução mais a taxa de transferência de calor por radiação, que vai ser igual a área, né, vezes o coeficiente de transferência de calor por convecção, né, o ΔT aqui, que é entre a temperatura da superfície, pequena, né, e a temperatura do fluido, que é o nosso gás ali, mais a equação que a gente obteve aqui para a radiação, né, para a taxa de transferência de calor por radiação. Então, a gente pode ter essa equação aí, né, para esse caso aqui, fazendo todas essas considerações, ok? É um caso aí bem frequente nos livros, tá? No próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios envolvendo esses dois modos de transferência, esses três, né? Que é a condução, convecção e radiação. A gente vai fazer alguns exercíciozinhos, ok? Então é isso. Até mais.